Olá amigos do canal Toy História, tudo bem com vocês? Eu sou Gilberto, sou formado em História e vamos dar sequência aqui na nossa série de vídeos sobre a Inquisição. Hoje falaremos sobre a Inquisição Portuguesa e, na verdade, trata-se de um resumo, mas com certeza vou trazer aqui para vocês os principais fatos do que foi essa Inquisição em Portugal. Se você já viu os dois vídeos anteriores que falei da Inquisição Católica e Espanhola, você terá uma melhor compreensão do que vamos tratar aqui, beleza? Por exemplo, você sabia que a Inquisição Portuguesa tinha muitas similaridades com a espanhola? Sim, porque esses dois países, além de vizinhos, suas populações eram compostas principalmente por muçulmanos e judeus. De formas que em Portugal havia muitos judeus ricos e em meados do século XII em diante eles ocupavam os melhores postos de emprego. Na verdade, mais que isso, os judeus eram donos de bancos, lojas, armazéns e do comércio em geral. A Inquisição Portuguesa foi formalmente instituída em Portugal por meio de uma solicitação em 1515 pelo rei Dom Manuel. Ele queria a instalação da Inquisição para poder cumprir com um compromisso de casamento que ele havia selado com Maria de Aragão. No entanto, foi apenas depois de sua morte, em 1536, durante o reinado de Dom João III, que o Papa concordou com sua fundação. Alguns anos antes, em 1478, o Papa Sisto IV emitiu uma bula papal que permitia a instalação da Inquisição em Castela, na Espanha, o que criou uma forte onda de imigração de judeus para Portugal. Dom Manuel assinou uma ordem que obrigou todos os judeus a escolher entre deixar Portugal ou se converter ao cristianismo. Só que o número de conversões voluntárias foi bem menor que o esperado e o rei se viu obrigado a fechar todos esses portos de Portugal, exceto o de Lisboa, para impedir a fuga desses judeus para outras regiões da Europa. O Tribunal do Santo Ofício geralmente aceitava qualquer tipo de denúncia sem que fossem observadas a veracidade, a imparcialidade dessas denúncias. Havia uma política severa por parte das autoridades pela manutenção da ordem religiosa através da correção dos infratores. As principais formas de punição eram os castigos físicos, por exemplo, as galés, trabalhos forçados, açoitamentos, as penas espirituais, os degredos, os confiscos de bens e, em último caso, a pena de morte pelo fogo ou pelo garrote. O degredo consistia na exclusão do indivíduo de seu meio social até que sua índole fosse corrigida e então pudesse ser reintegrado novamente naquela sociedade. Sob o pretexto da salvação da alma e o seguimento da lei divina, o degredo nada mais era do que o afastamento, dessas pessoas indesejáveis, fazendo parte das manobras judiciais do poder monárquico. Além dos casos de judaísmo, a Inquisição também processava o protestantismo, o islamismo, a blasfêmia, a feitiçaria, a sodomia e a bigamia, entre outros crimes considerados heréticos. No Brasil, isso mesmo. Você sabia que a Inquisição Portuguesa também atuou no Brasil? Claro, não da mesma forma que em Portugal. Então, num primeiro momento, a colônia serviu como refúgio para os cristãos novos que conseguiram escapar das punições na metrópole Portugal. Essa população foi um contingente importante para o povoamento da colônia, o povoamento aqui do Brasil, pelo fato de compor a maior parcela da população naquele momento.
A atuação da Inquisição no Brasil teve início tardiamente, cujas denúncias, pessoal, eram enviadas para o tribunal em Lisboa, onde eram analisadas por parte dos inquisitores e retornadas com o eventual mandado de prisão lá de Portugal aqui para o Brasil. Vale lembrar que Portugal nunca chegou a criar um tribunal da Inquisição aqui no Brasil. Tudo era feito lá em Portugal. O número de prisões ou qualquer tipo de ocorrência registrada no Brasil foi muito inferior ao português. Vamos estar agora finalizando o vídeo e vendo como encerrou a Inquisição portuguesa. Ela foi extinta oficialmente em 1821 e foi perdendo força gradativamente durante a segunda metade do século XVIII, sob a influência de Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. Você já ouviu falar dele, não é mesmo? O Marquês de Pombal? Ele era claramente contra os métodos inquisitoriais, classificando-os como atos contra a humanidade e os princípios cristãos. Ficou estabelecido, então, que não deveria mais existir essa diferenciação entre cristãos novos e cristãos, ou seja, os cristãos antigos e os cristãos novos, os judeus convertidos, deveriam receber o mesmo tratamento. Tinha que acabar essa distinção, essa separação. E assim encerrou mais um período de terror que, depois de quase 300 anos de atividade, a Inquisição portuguesa deixou um saldo de 19.247 pessoas condenadas, das quais 1.379 foram queimadas vivas e centenas delas morreram na prisão, aguardando o julgamento. Você vê que situação? Então, pessoal, finalizo o vídeo de hoje e já te convido para o próximo, onde vou estar apresentando o último vídeo desta série com a Inquisição Protestante. Eu vou dar bastante detalhes para você do que foi a Inquisição Protestante. Ela também matou, em nome de Deus, ela também perseguiu. E eu vou falar para você tudo isso no último vídeo da série Inquisição, beleza? Se você acompanhou o vídeo até aqui é porque você gostou do conteúdo, não é mesmo? Então, se inscreva no canal e deixe o seu comentário. Eu farei questão de ler e responder o seu comentário. A vocês, amigos do canal Toy História, meu muito obrigado.